Bom dia a você que está acompanhando pela TV Canção Nova, você que nos acompanha por toda a rede Canção Nova de rádio. Que bom, estamos juntos aí, onde quer que você esteja agora, com quem quer que esteja, né? Talvez esteja aí cozinhando, com a TV ligada, talvez esteja no seu carro, talvez ouvindo aí pela rádio na fazenda, passando em qualquer lugar, dentro da boleia do seu caminhão. Que bom que estamos juntos, né? Aí no seu trabalho, você ouvindo a Rádio Canção Nova, como também assistindo a TV. Ou acompanhando pela internet, né, pelo mundo afora. Que bom que você está sintonizado aqui conosco na Canção Nova, onde somos essa comunidade católica, né, que evangelizamos pelos meios de comunicação como excelência, mas também, independente do meio de comunicação, a nossa missão é salvar almas. E por isso que nós estamos chegando até você, até a sua casa, como a Rogerinha cantava e rezava, estamos sendo para você nesse tempo, um tempo de companhia, um tempo de sustento, um tempo de fé, um tempo de alegria. Também quero dizer bom dia aqui à equipe técnica, né, que está aqui, do áudio, do câmera. Eu sou o Robson, né? Sou o Robson Luiz, da comunidade Canção Nova, apresentando, talvez você não me conheça, mas hoje eu fui convidado a partilhar um pouco com você sobre algo que todos nós vivemos, de forma muito especial. Você que é cristão, você que assumiu, foi batizado, assume o seu batismo, e você que se declara ser um homem ou uma mulher de Deus, uma família de Deus, uma referência, né? A célula da sociedade que é a família. Nós vivemos algo em nosso mundo e que realmente é concreto e é muito real, que é o combate espiritual. Eu vim com essa camisa de São Miguel Arcanjo, que aqui a nossa loja tem para vender para você, aquela que a Rogerinha também estava usando, mas para dizer o quê? Que São Miguel é esse grande combatente. Por isso que este acampamento tem como tema quem como Deus, ou seja, ninguém como Deus. Ninguém é como Deus. Isso que São Miguel quer dizer. E São Miguel é esse que combate por nós, né? Nós começamos há um tempo atrás, muitos dos cristãos, a Quaresma de São Miguel. Estamos aí em meio a um tempo de mortificação, um tempo de penitência, um tempo de oração, de intercessão e de combate espiritual. E quando eu rezava sobre essa pregação, meditava sobre aquilo que Deus ia me inspirar a falar, me veio no coração o Salmo 144. E eu vou pegar com você agora, você pode pegar aí Salmo 144. Na Bíblia da CNBB, é que a gente usa muito aqui na Canção Nova, é na página 804. Tá? Algumas Bíblias é o Salmo 143. Diz o seguinte: Senhor, bendito seja o Senhor, meu rochedo, que treina minhas mãos para a batalha e meus dedos para o combate. Vou ler de novo. Bendito seja o Senhor, o meu rochedo, a minha pedra angular. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que treina minhas mãos para a batalha e os meus dedos para o combate. Por que o Senhor, e aqui o salmista, né, o rei Davi, ele vem agradecendo neste salmo pela uma vitória que ele conquistou, não obtida com as suas forças humanas, porque ele mesmo diz, eu sou indigno, é a indignidade minha muito grande diante dele que foi o vitorioso, é dele a vitória. Por isso, bendito seja o Senhor, que é o meu rochedo, bendito seja o Senhor, que treina as minhas mãos para a batalha. Então, quem é que treina as nossas mãos para o combate? É o Senhor. E aqui, quando eu penso em combate, eu penso em treinamento. E quando eu penso em treinamento, eu penso no soldado, né? Num combatente, num lutador, num gladiador. Eu penso que realmente aquilo que Deus fala para nós referente a sermos esses combatentes, nós precisamos ser esse soldado. Esse combatente que realmente se prepara para uma guerra. E para uma guerra, o combatente, o soldado, ele tem que se preparar. É um tratamento muito intensivo. Quando a gente fala de combate, né, hoje tem um esporte aí que é muito conhecido por tantos, que é aquele de Muay Thai, né, do UFC, do combate, enfim. E que os treinamentos deles são muito intensos. É exaustivo o treinamento de um daqueles lutadores, de um gladiador. É um treinamento totalmente exaustivo.
aonde nós precisamos realmente viver esse treinamento. Como um soldado que vai para a guerra, o que ele faz? Ele precisa treinar. Ele tem sua disciplina de vida, acorda muito cedo, vai logo fazer a sua ordem unida ali no pátio, depois toma o seu café, vai estudar engenharia, material bélico, comunicação, vai estudar sobre a infantaria, depois ele tem suas atividades esportivas, seu judô, sua natação. Isso que é um oficial do Exército. Exemplo aqui da AMAN, em Resende, do qual eu sou natural. É um treinamento intensivo, é um treinamento realmente exaustivo para ele. Além de um treinamento físico, é um treinamento intelectual que um soldado, um combatente, um cadete, um oficial, um tenente, um comandante precisa passar. E por que eu estou trazendo essa questão desse soldado? Porque São Paulo foi um grande soldado romano. São Paulo ele foi um grande soldado, aonde realmente ele, até em Efésios, ele compara, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente sobre isso, a armadura do cristão como a vestimenta de um soldado daquele tempo. E este soldado, e este lutador, ele precisa entrar numa estratégia de guerra. Quando você vê em tantos filmes, e isso é real, quando vai-se para uma guerra, quando vai-se para uma batalha, por que o Senhor fala aqui? Treina minhas mãos para a batalha e os meus dedos para o combate. Eu fiquei pensando, o que o dedo tem a ver com o combate? Aí eu fui entender que o dedo é o porquê, o dedo para o combate. Porque quando um comandante vai para uma guerra, ele pega o mapa estratégico dele, ele abre sobre a mesa, sobre os outros oficiais, tenente, capitão, sargentos, ele abre ali o plano, a estratégia de ataque dele, e com o dedo, treinado pelo Senhor, ele vai apontando o combate. Olha, nós vamos cercar por aqui, nós vamos mandar a infantaria, para o lado de cá você põe os atiradores, aqui na frente você põe a trincheira, para cá você posiciona a cavalaria. Ele vai apontando no seu mapa estratégico, com um dedo o Senhor nos prepara para o combate, e com as mãos para a batalha. Por isso que eu e você, como cristãos, como filho de Deus, nós somos convidados a sermos como este soldado, este guerreiro, este lutador, que estamos nos preparando para uma batalha. E essa batalha existe? Essa é a batalha real? Claro. É ilusão de pensar que somente nós travamos algo no nosso psique, nas nossas emoções, na humanidade, dentro da psiquiatria. É claro, existe. Eu não estou aí menosprezando quem sou eu, mas eu estou dizendo que muitos dos combates que você enfrenta são combate espiritual. Combate físico, como dos lutadores, como dos soldados, é combate físico. E combate espiritual é combate espiritual. É contra forças espirituais que a gente enfrenta. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, não é contra o homem de carne que lutamos, mas contra toda a força do mal espalhada no ar. Aí está o combate que nós cristãos vivemos. Aí está o combate que você vive. E dentro desses combates, nós temos 3 grandes lutas que travamos. O combate contra o nosso corpo, contra nós mesmos, contra o nosso físico. Um combate contra o mundo e o combate contra o demônio. São 3 batalhas, 3 combates enormes que a gente enfrenta. E o que eu quero começar a falar sobre o combate da carne. O combate do nosso corpo, o combate desse nosso físico. E quando nós falamos aqui combate da carne, não quer dizer especificamente da sexualidade. Claro, entra aí a questão da sexualidade, o combate que a gente enfrenta com as tentações da nossa sexualidade. Mas tem toda a questão do pecado original. A gula, a ambição, a ganância, a soberba, a ira, a preguiça, a impaciência, a luxúria, a impureza. São combates que nós enfrentamos diariamente devido ao pecado original que há em nós. Mesmo tendo sido lavado, redimido pelo nosso batismo, nós, infelizmente, como diz São Paulo, muitas vezes praticamos o que não queremos, praticamos o mal que não desejaríamos, mas não conseguimos fazer o bem que tanto almejamos fazer. Aí está o combate do nosso corpo, aí está o combate da nossa carne. É nós querermos fazer o bem e lutar para fazer o bem, mesmo sabendo que somos contaminados pelo pecado original. Mesmo sabendo que todos estes pecados que estão enraizados em nós, como diz lá na carta a Romanos, que todo o mal procede do coração do homem.
Sabendo disso, a nossa luta contra nós mesmos é intensa. Eu costumo dizer, o nosso grande inimigo, além do encardido, do Lúcifer, é nós mesmos. Os propósitos que a gente faz, as lutas que nós travamos contra nós mesmos, e quantas vezes nós nos saqueamos de nós mesmos. Como o Padre Fábio escreveu, né? Quantas vezes nós nos roubamos de mim, nos roubamos de nós, quantas vezes eu me roubo de mim. E aí existe uma luta que eu preciso travar contra a minha carne, contra o meu físico. E aí entra também a questão que faz parte do nosso físico, a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa consciência, os nossos pensamentos. Quantos de nós, que nesse tempo que estamos vivendo, aí há 7 meses de uma pandemia em nosso país, no mundo, estão ficando doidos, como diz Santa Teresa d'Ávila, a louca da casa aqui está agindo muito. A pessoa foi num lugar, de repente tocou em alguma coisa, alguém espirrou perto da pessoa, ou então viu alguém ali que conviveu com alguém que estava sintomático, e a pessoa foi para casa. Quantos de nós fomos para casa, nem dormimos direito, já achamos que pegamos Covid, porque o ar-condicionado estava ligado, irritou a sua garganta, você já ficou com a garganta ruim, já estou com Covid. Ou então deu aquela leseira depois do almoço, ficou cansado. Aí a louca da casa começa a trabalhar. Aí vem as imaginações, vem as ilusões, vem os pensamentos, vem tanta coisa, e você vai criando uma imaginação, e vai ficando apavorado. E infelizmente muita gente no seu apavoramento, muitas pessoas nas suas loucuras da mente, começa a procurar na bebida, na droga, o refúgio para sanar essas preocupações. E aí é um grande combate que a gente vive contra nós mesmos, contra os nossos pensamentos, contra os nossos julgamentos, as críticas que tecemos sobre as pessoas, sobre as nossas autoridades. É um combate espiritual que você vive. Por isso que nós precisamos ter aqui a mente sadia. Santo Agostinho fala, cabeça vazia é oficina do demônio. Você quer montar uma indústria aí na sua cabeça, deixando ela vazia, não somente uma oficina, mas uma indústria? Você não pode. E nesse tempo, nada mais propícios, nesses 7 meses que vamos completar em outubro, estamos aí dentro de casa, no isolamento, trabalhando, mas também vindo aos serviços trabalhar, indo trabalhar, pegando metrô, trem, ônibus, carro. É muito importante, mais daqui ainda, nesse ponto, nesse marco, você colocar na sua vida que o seu combate, além de ser carnal, também é um combate contra o mundo. E nessa questão deste combate contra o mundo e contra a carne, eu falava sobre os soldados, sobre os militares. Ali na Naamã tem uma frase, logo numa das fachadas dela, escrito assim, cadete, ide comandar, aprendei a obedecer. Cadete, ide comandar, aprendei a obedecer. E aí entra para nós, para a nossa vida, para a nossa humanidade, para o nosso físico, voltando a falar desse combate da nossa carne, a submissão às nossas autoridades, a submissão ao magistério da igreja. Primeiramente, claro, a submissão a Deus, aquilo que Deus quer para nós, aos seus mandamentos, à sua lei. Se eu perguntar para você quais são os 10 mandamentos da lei de Deus, você já vai responder de cabeça aí? Primeiramente, todos sequencialmente. É importante termos de cor e na nossa vida os mandamentos da lei de Deus. Obedecer a Deus. Humilhar-nos aos nossos orgulhos, aquilo que são fruto desse pecado. Humilhar para obedecer a Deus. Obedecer o magistério da igreja, aquilo que a igreja diz dentro do Código de Direito Canônico, dentro dos concílios, dentro das cartas, das encíclicas. Obedecer o magistério da igreja. Obedecer às nossas autoridades, obedecer ao nosso comandante. Quem é o teu comandante? Quem é a tua autoridade? Qual é a tua estratégia de guerra? Quais são tuas armas espirituais? Sobre as armas espirituais, o Padre Fábio amanhã vai falar mais sobre isso. Mas quem é o teu comandante? Quem é aquele que tem te dado a ordem ao qual você precisa obedecer? Tem sido Jesus? Tem sido o Senhor ou tem sido o mundo? Ou tem sido essa mídia corrupta? Muitas mídias corruptas. O que tem sido
para você a ordem, a voz de comando na sua vida. E é isso que eu quero trazer para você. Este combate que você vive, ele passa pela obediência. Meu irmão, minha irmã, quem não obedece está fardado a perder a batalha. Se você não obedece a Deus, não obedece os mandamentos de Deus, não obedece o magistério da igreja, é claro que vai fardar o seu grupo de oração. É claro que o seu grupo de oração vai quebrar. Depois eu vou falar na questão aqui para frente sobre o combate contra o mundo, mas quando Jesus fala que o mundo dividido não subsiste, se o teu grupo não obedece a Deus, não obedece o magistério da igreja, não obedece o seu pároco, a sua comunidade, as suas responsabilidades, os seus pais, honrar pai e mãe, se você não obedece, não honra o teu pai e tua mãe, você está fardado à derrota nessa batalha, nessa guerra que você enfrenta, nesse combate que você enfrenta. Por isso que nós precisamos nos submeter. E submeter é colocar sob a missão. Este ambão está submisso aqui ao catecismo e à Bíblia. Está sendo suporte. Eu vou obedecer, eu me submeter, eu obedecer à voz de comando. Isso é muito importante. O soldado, o comandante, seja ele qual for, o lutador que não obedece à voz do treinador, não vence. Não vence. Nessas lutas de Muay Thai, o treinador vai dar um jab de esquerda, dá um jab de direita, dá um mawashi, e vai dando a ordem para o lutador. Se ele não obedece, se ele quer fazer tudo da cabeça dele, impossível, o que acontece? Ele perde. E, meu irmão, e quando nós não obedecemos, é humilhante para nós, porque nós somos derrotados pelo nosso inimigo. É humilhante quando nós não obedecemos, e o fruto da desobediência é a humilhação. Uma guerra, vamos colocar um exemplo de um exército que não se preparou direito, não trabalhou direito, não estudou a sua estratégia de guerra e vai combater outro exército. Vai ser humilhante, vai ser um massacre, vai ser sangue, porque vai se perder. Nós precisamos obedecer a Deus, e para obedecer a Deus, a nossa submissão, a nossa humilhação precisa ser constante. Não é fácil. Não é fácil obedecer, mas é possível. Se Deus nos pede para nós guardarmos os valores de nossa casa, os valores de nossa família, se Deus pede a você a viver a reconciliação na sua família, a viver a reconciliação na sua casa, se Deus te dá uma ordem para você não viver embriagado, para você não viver aí dependente químico, de bebida, de droga, é uma ordem que Deus te deu. E toda desobediência é um pecado. E o pecado leva aonde? À morte. E a pior morte que nós podemos ter não é a morte desse físico. Esse físico vai passar. Olha aí você, era um atleta, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás fazia até maratona, está passando o seu físico. Você era uma moça, foi até modelo, olha como é que está. Continua linda, continua forte, mas vai passar. Mas é a tua alma. E os teus combates espirituais. E este homem interior que precisa crescer. São Paulo fala, sejais robustecido do homem e da mulher interior. Ser forte, homem sarado, mulher sarada interiormente. E quando nós vivemos esse combate da nossa carne, quando nós vivemos esse combate do nosso físico, ele precisa se submeter a nós. E por isso que Deus nos deu, através do magistério da igreja, formas de jejum. E aqui na Canção Nova nós temos um livrinho do padre Jonas Abib que fala práticas de jejum. Para você aprender a fazer um jejum. Para você mortificar a sua carne. Fazer a sua carne se dobrar até mesmo diante das suas vontades, do teu querer. Para que você vença esse combate contra a sua carne, contra o seu físico, contra os pecados originais que há em você. Como que você vai conseguir controlar a sua compulsividade em comer? Tendo autodomínio, tendo autocontrole. Pessoas compulsivas em comprar, como vai conseguir dominar isso? Tendo autodomínio, tendo autocontrole. E quando consegue, como consegue isso? Com jejum, com penitência, com mortificação.
É assim, treinando a nossa carne como um soldado que treina exaustivamente para ganhar a batalha, para ganhar aquela luta, para ganhar a terra. Nós precisamos treinar o nosso corpo para ganhar o céu. Nós precisamos treinar a nossa alma para ganhar o céu, para ganhar a coroa incorruptível, o troféu maior que é o céu. Tudo isso aqui vai passar, meu irmão e minha irmã. Por isso que o nosso treinamento, o combate que você enfrenta e o combate que nós enfrentamos conosco mesmo, ele é grande, ele é constante. Constante. Você ouve aqui, né? Tem aqueles desenhos animados antigos, que você ouvia a voz do anjinho aqui dizendo: não vai, o anjinho bom, não vai, levanta para ir para a missa. Está na hora, olha, seu relógio despertou. Seu relógio despertou, acorda, vai para a missa. Não, olha, tem que obedecer, tem que perdoar. Olha, o anjinho vem aqui, sonda você, se fala para minha filha, né? O lobo mau. Esses dias nós compramos um livro da verdadeira história do Chapeuzinho Vermelho, em que no final o lobo come também a Chapeuzinho Vermelho. Essa é a verdadeira história do lobo mau. Só que o lobo mau fica aqui, ó, o seu amigo, a sua amiga, não, vamos para a balada. Não, o quê? Você não vai perdoar? Você vai perdoar ele? Para com isso. Não, fica aqui o anjinho mau, ó. Tchucu, 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 o tempo todo. Mas tem um anjo bom. Tem um anjo bom que fica aqui, ó, no seu ouvido. Não, você consegue. Seu relógio despertou, nada de 5 minutinhos, levanta. Nada de adiar, o despertador pula da cama, perdoa, você vai ganhar mais. Tem um anjo bom. Gente, nós vivemos nessa luta constantemente. E para você corresponder ao seu corpo, ao anjo bom, você precisa começar a praticar as virtudes. Se você tem a tendência em comer demais, como eu falei, faça o jejum. Se você tem a tendência à soberba, a querer ter, não pode ver o teu vizinho que trocou de carro porque você quer trocar de carro também. Não pode ver que o outro tem um tênis tal, você também quer aquele tênis. E vai alimentando a inveja. Não porque o outro fez um show, um espetáculo, você também vai querer ter a mesma coisa. E vai alimentando a soberba, a vaidade, e vai alimentando cada vez mais. Não porque o fulano de tal pregou muito bem, eu também tenho que pregar muito bem. E vai indo, pelo amor de Deus. Isso você vai alimentar dentro de você um Hulk que depois você não vai conseguir mantê-lo preso dentro de você. E para você vencer isso, é pelas virtudes, é pela humildade. Por que a palavra fala assim, ó, pobre haverei sempre de ter? Porque, meu irmão e minha irmã, o pobre, aqui nós da Canção Nova que estendendo a mão para você pedindo todo mês, nos humilhando pedindo. O pobre é a cura do soberbo. Enquanto houver soberbo na face da terra, haverá pobre para pedir para você. Porque o pobre, a pobreza cura a soberba. O despojar-se das coisas. Olha, você está 7 meses dentro de casa. Eu não sei você, mas eu não estou mais com aquele peso de 7 meses atrás. Eu estou lutando. Vai ter um tempo que não vai servir mais em você essa calça, essa blusa. Desfaça. Dê para o pobre. Dê para aquele que necessita. Eu estou vendo aí nas redes sociais muita gente ensinando ao investimento. E muita gente se embarcando aos investimentos. O que você quer para a sua vida? Verdadeiramente. Você que é cristão, você que é católico, praticante, o que você quer para a sua vida? Eu não estou falando que você não tem que investir. Eu estou falando qual tem sido o seu comandante. Tem sido o dinheiro? Tem sido a moda? Tem sido o seu próprio corpo? Porque o combate que a gente enfrenta contra nós mesmos, ele é enorme e precisa ser ultrapassado. E o outro combate que a gente enfrenta, contra o mundo. O combate contra o mundo. Olha para você ver. O mundo, com as suas mídias, olha o que tem sugerido essas mídias corruptas. Essas mídias que querem acabar com os valores cristãos. Os valores de Deus, essas mídias que eu digo anticristã, anticristo, que quer impor para nós, de qualquer forma, o aborto. Vira e mexe, vem uma polêmica de aborto, que quer tirar a vida. Olha essas mídias que querem impor para nós a eutanásia. Que tem que matar porque a pessoa não tem vida, ou porque a pessoa vai ser uma pessoa deformada fisicamente. Não, já tem que abortar, tem que matar. Ou porque só o cérebro da pessoa está funcionando, não tem que matar.
Olha essa mídia que está propondo para nós casamento de pessoas do mesmo sexo. A prática do homossexualismo. Gente, isso é contra os valores da igreja. Isso é contra os valores de Cristo, que é muito mais que a igreja. Isso é contra nós. Então o nosso combate contra muitas dessas mídias, ela é intensa. E quantos de nós católicos ainda estamos permitindo entrar em nossa casa, entrar no quarto dos teus filhos, entrar na sala da sua casa? A gente vai em tantos consultórios, vai em escritórios e está lá a televisão ligada em mídias contra o cristianismo, contra a nossa fé. O combate que nós enfrentamos, meu irmão e minha irmã, ele é enorme. Começa logo cedo. Uma pessoa que completamente com pensamentos de ocultismo, de forças ocultas, com pensamento de espiritismo. O combate contra o mundo que nós enfrentamos é constante. Por isso que eu e você somos convidados a termos uma postura para lutar contra este mundo. Olha o que São Paulo nos fala lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, versículos 2. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar. Não vos conformeis com este mundo, meu irmão e minha irmã, se conformar, ou seja, conformar é eu dar forma. Deus conformou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus deu a imagem, configurou, conformou, formou o homem e a mulher à semelhança dele. Você olhando para mim, mesmo não atraindo a beleza que você deseja, eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus, ele configurou a minha alma, o meu corpo, a imagem dele. Deus conformou, então, ou seja, conformar-se é estar em conformidade, é estar de acordo, é eu me identificar com aquilo, eu me identifico. Deus formou o homem e se identificou com o homem. O homem se identifica com Deus. Conformar é isso. Ou seja, quando o Senhor nos fala, quando Paulo escreve a Romanos, ele diz claramente: não vos conformeis com este mundo, não aceitai este mundo, não se conforme, não se identifique com este mundo. Olha o que este mundo tem proposto morte de criança, de bebê no ventre da mãe, tem proposto matar o doente na eutanásia, tem proposto casamento do mesmo sexo, tem proposto a pornografia dentro de nossa casa em plena hora nobre da televisão. Olha o que este mundo tem proposto para nós. Não conformar é eu não me identificar, eu não me identifico com isso e por isso eu não permito entrar dentro da minha casa. Porque a autoridade da sua casa, meu irmão e minha irmã, é você que é pai e você que é mãe. Quem manda na sua casa é você que é pai, é você que é mãe. E isso não estou falando quem manda no sentido de autoritarismo não, mas no sentido de autoridade constituída por Deus. Você pai, você mãe. Na minha casa, na casa da minha mãe e das minhas irmãs, na minha casa, na minha família, há mais de 20 anos que não entra novela em casa. Há mais de 20 anos que não entra bebida dentro de casa. Porque houve uma ordem de Deus. Porque isso levava à perdição, e a perdição a tantos, a muitos. Então não entra mais, porque quem manda na minha casa, o comandante da minha casa, o comandante da minha família é Jesus Cristo. E não é somente de palavras, mas precisa ser de atos, de fatos. Se na sua casa, você ainda que é de grupo de oração, que é de igreja, que é ministro de Eucaristia, você que não talvez está sintonizando a TV Canção Nova agora e está me vendo esse brancão careca aqui pregando para você, é para dizer para você o seguinte, meu irmão e minha irmã, é hora de você tomar uma postura na sua vida. Acabar com o veneno de dentro da sua casa. Você teria coragem de pegar um prato de comida e pingar uma gota de veneno e falar para o seu filho assim, come? Não, não vai fazer mal nenhum não. Não come, pode comer, é só uma gotinha que está aqui, ó. Não vai te matar não, é só um pouquinho. É só socialmente, é só um pinguinho. Não, é só um pouquinho daquele desenho. Não, é só um capítulo dessa série, é só um episódio. Você permitiria isso, colocar uma gota de veneno no prato? Você acha que o veneno ia contaminar todo o prato? Contamina. Então tome a postura, homem e mulher de Deus, filho abençoado de Deus, de acabar com o barzinho de dentro da sua casa.
Ainda tem muitas famílias que têm um barzinho dentro de casa. Leva para a noite da sua casa as jogatinas. Leva para dentro de casa a namorada, a noiva para dormir junto e fala a vida é dele. E olha o que o mundo tem pregado por aí. Olha o absurdo. Meu Deus do céu, eu fico pensando, como é que pode pensar numa coisa dessa? Meu corpo, minha regra. Pelo amor de Deus, antes do teu corpo havia uma regra. E a regra é a palavra de Deus. O teu corpo obedece uma regra, a regra da sociedade, a regra da fé de Deus. Pensa se eu falar, meu carro, minha regra. Aí eu pego meu carro, dou 180 aqui na rodovia. Qual é a consequência? Um acidente, uma morte, a morte minha e de outros. Isso é inconsequência. Não existe isso. Isso é o que o mundo tem falado para você. É esse mesmo mundo que tem colocado na sua casa coisas anticristãs. Tem pego nas cartilhas da educação para as criançadas no colégio. E tem colocado lá, tirado Deus. Esses dias eu vi um absurdo. A pessoa querendo tirar antes de Cristo e depois de Cristo dentro das apostilas do colégio, da educação da família. Porque querem tirar Jesus de qualquer jeito. E nós, esse combate que nós enfrentamos no mundo, precisa de você, meu irmão e minha irmã, da sua coragem, da sua ousadia. Os maus só crescem com a covardia dos bons. Isso seja na igreja, isso seja no mundo, isso seja dentro da comunidade, dentro do seu grupo de oração. O mal só cresce com a covardia dos bons. Então seja bom. Seja doce no corrigir, mas seja firme naquilo que é magistério da igreja. Seja firme naquilo que é a posição de Jesus Cristo. Seja firme naquilo que diz a palavra de Deus, porque senão você vai colher frutos, e frutos ruins na sua vida, frutos ruins na sua família. Esses dias eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos daqui a 15 dias. A Maria Tereza, linda. E tem o Luiz Miguel também. E aí a Maria Tereza estava com um vestidinho, né, normal assim, de criança. Ela estava brincando com o irmão dela. Eu falei, não, filho, vai ali na garagem brincar de bola lá. Daí ela falou assim, papai, mas eu só estou de calcinha por baixo. Eu falei, não, vai com o seu irmão ali. Vai com o seu irmão na garagem. Eu falei, não, papai. Eu tenho que sempre vestir short por debaixo do vestido. Eu falei, não, tá certo, minha filha, desculpa, vamos lá. Aí foi lá, qual o shortinho que você quer? Ah, é isso aqui, então veste. Vestiu e foi lá brincar com o irmão dela. Por que eu estou dando esse exemplo? Simples. Pequeno testemunho da minha filha. Porque se desde já a gente não torce o pepino vai crescer e vai dar trabalho. Minha filha, ela está cada vez mais, e nós, eu e minha esposa Janaína, principalmente a minha esposa, nós temos trabalhado muito nas virtudes para o céu dos nossos filhos. Na virtude da pureza, na virtude da paciência, nas virtudes que levam para o céu. Ela reza conosco a quaresma de São Miguel, e ela já está conseguindo decorar quase toda a quaresma, de 5 anos. Por quê? Porque daqui uns dias eu não quero ver minha filha com o mesmo shortinho que tem para dormir, indo para a rua. Com o mesmo shortinho para dormir, o mesmo vestidinho para dormir, indo para shopping center. Eu não quero ver depois a minha filha com 6, 7, 8, 9, 10 anos, 13 anos de idade, dançando quadradinho até o chão. Porque é isso que nós temos visto, que o mundo tem oferecido para tantos. Ah, não tem problema. Ah, isso aí é criança. Uma ova. Ou eu formo o caráter da minha filha, desde pequeno, na forma de ser de Deus, na forma de ser cristã, na forma de ser feminina, na forma de ser mulher de Deus, ou eu perco ela na juventude dela, na adolescência dela. E o que você quer para a sua família? Quais são os comandantes que têm comandado a sua casa? Qual é o combate que você tem vivido? Ou você tem permitido o inimigo vencer o combate que você fala? Aí depois você vem lá para o Padre Fábio. Ô, Padre Fábio, olha só, está muito difícil, viu, Padre? Meus filhos, vai confessar, né, Padre? Ah, meus filhos, isso aqui, tem trago isso, tem trago esses problemas todos. Infelizmente, como que você cuidou da infância do seu filho? E é tempo. Ah, mas agora não tem mais jeito. Tem jeito. E o jeito se chama Espírito Santo de Deus. E a forma de corrigir tudo isso se chama Espírito Santo de Deus. Por isso que o combate que nós travamos, meu irmão, além de nós mesmos, além do combate contra o mundo, contra essas frases, contra essas ideologias contra Cristo, contra essas ideologias marxistas, comunistas, tudo isso só se pode viver em Deus, em Jesus Cristo, que dá força. Davi, no Salmo lá, que eu vou voltar rapidinho para falar para você, dizia: bendito seja o Senhor, meu Deus, meu rochedo. Ele que treina minhas mãos para a batalha, meu Deus, para o combate. Ele estava cantando, ele estava agradecendo a vitória obtida
não com suas forças, mas com o auxílio divino. Reconhece sua indignidade diante de Deus e pede a graça de Deus nos triunfos. É isso que Davi fez. Nós, por nós mesmos, pelas nossas forças, a gente não consegue. Nós somos fracos, nós somos falhos. Você talvez já se decepcionou como eu. Você talvez já se frustrou como eu. Talvez você já viveu tantas humilhações como eu. Mas só que o que nos mantém firme é acreditar naquilo que Jesus falou, lá em João 16, versículo 33. Não tereis medo. Desculpa. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas ele completa com duas afirmações. Mas coragem. Diga para a pessoa que está aí na sua casa, no seu trabalho, coragem aqui, nós aqui, diga coragem. Eu venci o mundo. A nossa confiança, a nossa fortaleza, a nossa esperança está no nome do Senhor que venceu o mundo. Coragem, eu venci o mundo. E essa vitória sobre o mundo nos leva a um outro combate. Não acabou, não. Primeiro combate que nós enfrentamos é contra nós mesmos, contra a nossa carne. Contra o nosso temperamento, contra a nossa personalidade, contra até mesmo a nossa educação, uma educação mal dada, uma educação mal formada, contra o mundo. Tudo isso que o mundo tem colocado na sua vida, na sua casa, e você tem permitido. Todas essas ideias do mundo, toda essa falsa liberdade, todos esses pensamentos feministas, ideologias erradas, todo este combate contra o mundo que você tem enfrentado. Mas tem um terceiro combate, que é o combate contra o demônio. Esse combate você teve e está tendo desde quando a tua mãe soube, o teu pai soube que estava grávidos de você. É um combate que a gente enfrenta. Tem gente que enfrenta tanto combate desde a gestação até hoje. Um combate contra o demônio. E o demônio existe. E o demônio é real. E o demônio tem agido em tantas casas. E o demônio tem agido em tantas pessoas. E o reino do demônio, ele existe. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus ele vai anunciando qual é a missão dele. E anunciando a missão dele, ele diz o seguinte: completou-se o tempo. E o reino de Deus está próximo. Completou-se o tempo e o reino de Deus. O reino de quem? O reino de Deus está próximo. E ele continua: fazei penitências e crede no Evangelho. Ou seja, completou-se o tempo. O reino de Deus, aquilo que a gente reza no Pai Nosso, que venha a nós o vosso reino. O reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Logo seguindo, poucos dias depois, Jesus, lá em Lucas capítulo 11, vendo ali que estavam alguns fariseus questionando a autoridade de Jesus, Jesus vai e fala, penetrando os seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e os seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Nessa passagem, a gente vê que Jesus fala que existe o reino de Satanás. Ulisses, nosso irmão Ulisses Henrique, nosso irmão de comunidade, depois do almoço ele vai estar pregando, falando sobre as potestades, dominações, os anjos, os arcanjos. Ele vai estar falando exatamente sobre isso. Esse mundo decaído do demônio, que está aqui ao nosso redor. E você sabe, meu irmão, que para cada cidade tem um demônio que Lúcifer lança para destruir aquela cidade. Para a sua casa, tem um demônio que está lutando contra a sua casa. Tem um demônio que está lutando contra o seu casamento.
Tem um demônio que está lutando porque ele é o inimigo de Deus, e sendo inimigo de Deus, ele quer nos fazer voltar-se contra Deus, como ele fez com aquela camada de anjos, uma terça parte de anjos do céu. Ele convenceu com seu orgulho, com a sua prepotência, ele convenceu uma terça parte de anjos do céu a descer com ele aqui para a terra e querer implantar o seu reino. E ele envia um anjo demoníaco caído com ele do céu para tentar tantas cidades, tantos grupos, tantos padres. E meu irmão e minha irmã, eu quero falar uma coisa para você, uma denúncia muito grave. O demônio, ele criou estratégia. Assim como Deus tem uma estratégia para vencer e para nos salvar, o demônio tem uma estratégia muito grande para destruir a sua casa. E ele está planejando para a destruição do seu lar. Ele está planejando, eu não duvido, é uma opinião minha, Robson Luiz, que tudo isso que estamos passando, toda essa praga é coisas do demônio. Não é possível uma estratégia dessa para nos impedir de ir à missa, para nos impedir de comungar, de adorar o Santíssimo Sacramento, de encher essa canção nova de louvor, de glória a Deus, de conversão, de pessoas se salvando nos grupos de oração nas paróquias, da comunhão, da confissão. Isso seja obra de Deus, para acabar com as famílias, para levar a fome, a destruição, a praga, a miséria. Isso é uma estratégia do inimigo para acabar com o mundo, e este mundo que está nos fins dos dias dele. Então existe um demônio ao qual nós temos que lutar. E esse demônio é Lúcifer. A sua luta, como diz São Paulo na carta aos Efésios, não é contra homens de carne e sangue, mas contra a força do mal espalhada no ar. É contra os inimigos espalhados no ar. É contra essas entidades espalhadas no ar. Por isso, meu irmão e minha irmã, se abasteça de Deus. E neste acampamento, quem como Deus, aonde nós temos os arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel, para lutar a nosso favor, você precisa declarar definitivamente que a sua casa, quem comanda é o reino do céu, e não o reino das trevas, e não o reino do demônio, e não o reino do encardido, mas sim o reino do céu. Um combate contra as forças do reino da treva. Ele quer o nosso mal. Ele sempre quer o nosso mal. Ele quer a nossa perdição. E ele quer que nós vamos morar com ele no inferno. Quem quer morar com o demônio, levanta a mão. Você quer ir morar com o demônio? Você quer ir morar lá no inferno? E com isso eu não estou falando que você vai para o inferno não, viu? Deus me livre, quem sou eu para falar? Só Deus pode julgar. Só Deus pode falar. Mas a gente não pode deixar de falar do inferno. A gente não pode deixar de catequizar os nossos filhos, falando para ele que quando ele reza o Pai Nosso, a gente pede que venha a nós o vosso reino, mas também a gente não pode dizer para ele, deixar de dizer para os nossos, para aqueles que amamos, para os nossos jovens, para os nossos pais, para as nossas mães, para as nossas avós. A gente não pode deixar de falar que existe o reino do inferno, que existe o inferno. Eu tive a graça e o desafio. Tomar uma água aqui. Durante um ano e pouco, um ano e meio, preparar 2 pessoas que morreram de câncer. As pessoas estavam em estado de câncer. E eu e minha esposa tivemos que prepará-las para ir para o céu. Como? Catequizando essas 2 pessoas. Nós já imaginávamos que, infelizmente, isso ia acontecer. E eram pessoas que nós amamos até hoje. Uma é minha sogra. E a outra é uma amiga que faleceu no dia do meu aniversário, lá de Resende, que eu rezo pela alma dela, a Madalena. Mulheres de Deus. Mas nós, até o último momento da vida delas, falamos do céu para ela. Falamos que existe um céu. E todos nós, irmãos, nós precisamos preparar os nossos e nos preparar para a hora da morte. Porque na hora da morte é que será revogada a nossa sentença. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz a respeito disso. Lá no número 1035 do Catecismo. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno.
A pena principal do inferno consiste na separação minha eternamente de Deus. Eu me separo eternamente de Deus. Já não tem mais jeito, já não tem mais salvação. Acabou, a pessoa foi para o inferno. Não tem mais jeito, não adianta rezar pela alma dela. Se a pessoa morreu em pecado mortal, morreu em adultério, morreu no orgulho, morreu na luxúria, morreu em pecado mortal, a alma dela vai diretamente para o inferno. E a primeira pena é a separação eterna de Deus. O único em que o homem pode ter a vida eterna é Deus e a sua felicidade. Então, meu irmão, nós temos que conscientizar que existe o inferno e que as forças do inferno se levantam contra nós, combatem contra nós, combatem contra a sua família, combatem contra a sua casa, contra as suas ideias, contra os seus princípios cristãos, combate contra a sua família, contra a sua firmeza. Olha só, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Se você não incomodasse, se você não estivesse vivendo provação, se você não estivesse passando por tentação, e aí são duas coisas diferentes, tentação e provação. A tentação, ela te leva ao pecado, e te leva à morte, e o pecado te leva à morte. Não é só a morte física, mas a morte da sua alma que vai para o inferno. Mas a provação, ela forge dentro de você o caráter, ela constrói o homem interior dentro de você. Então não recusa as provações que Deus permitir. Eu falava agora há pouco, você foi humilhado, você foi caluniado, você foi injustiçado, você foi exposto diante de tantas pessoas, é uma provação que você está vivendo. E por causa disso você vai cair na tentação. A tentação pode levar ao inferno, mas a provação, quando você percebe, e como que você vai perceber? Pelo discernimento do Espírito Santo. Peça, Espírito Santo de Deus, me dê o dom de discernimento, me dê a fortaleza para vencer a tentação, porque a fortaleza vai te dar a graça de você vencer a tentação e não morrer em pecado mortal. E o discernimento vai te dar a graça de você entender aquilo que é tentação, isso é uma tentação. Show para lá, encardido, show capirote, vaza. Ou então você vai entender que é provação. E a provação agrada os homens agradáveis a Deus. Eclesiástico 2, é pela provação que é aprovado, que é provado o homem e a mulher agradável a Deus. Então não recuse a provação. Se vem provação na sua vida, louve. Louve a Deus, porque essa provação vai fazer de você um homem interior mais forte, uma mulher interior mais forte. Vai te dar a graça do crescimento. Mas se é tentação, recuse-a. Recuse a tentação, foge da tentação, porque a tentação é o próprio demônio te sugerindo uma mulher, te sugerindo um adultério, te sugerindo a droga, te sugerindo a bebida. Aí o cara está com o copo da bebida e fala, nossa, que tá ali, ó, o copo da cachaça na frente dele, fala, nossa, que provação. Provação uma ova, isso é uma tentação, foge dela. Tira de perto de você, atravessa a rua. Meus irmãos, quando eu me encontrei com Deus, infelizmente, muitos daqueles que eu considerava amigos sumiram da minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Porque se eles não tivessem sumido, e se eu tivesse permanecido, dando liberdade à tentação, eu não teria conseguido chegar até aqui, onde eu quero chegar, porque a minha meta é o céu. Então foge da tentação. Se aquela pessoa te leva a pecar, como diz a palavra, se os teus olhos te levam a pecar, arranque os seus olhos. É melhor você entrar no céu com um olho do que com os dois olhos. Se o teu braço te leva a pecar, arranque um braço. É melhor você entrar no céu com um braço do que no inferno com os dois braços. O que o Senhor nos fala? Que para você vencer o demônio, você precisa fugir das tentações que pintam na sua vida. Você precisa fugir dessas tentações. Sejam elas físicas, sejam pelas redes sociais. O que a gente reza no Pai Nosso? Livrai-nos da tentação, não é? Não é isso que a gente reza? Como que é essa parte do Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação. É um pedido que a gente está fazendo para Deus nos livrar. E eu quero encerrar esse momento falando dessa parte do catecismo da Igreja Católica sobre o combate. Esse combate que a gente enfrenta para não ir para o inferno, meu irmão e minha irmã, ele é muito forte. Prepare. Se você tem a oportunidade de preparar os da sua família,
Se você tem a oportunidade de preparar um enfermo, prepare para ir para o céu. Esses dias eu vi um testemunho de um psiquiatra, em que ele dizia o seguinte, que chegou um homem no hospital, onde ele estava nas últimas da vida dele. E esse psiquiatra é um homem muito católico, pai de 6 filhos, um homem de Deus. E ele dizia o seguinte, que ele chegou para esse senhor, que estava nas últimas, e falou para esse senhor, o senhor gostaria de rezar comigo aí um Pai Nosso, uma Ave Maria? O homem estava morrendo, já tinham mandado chamar a família dele, ele estava ali, desfinhando. No último momento da vida dele, o homem disse, eu não quero rezar e eu não quero que rezem por mim. Ele tinha liberdade. E no último momento da vida, Deus sabe. A gente não sabe. Mas, humanamente falando, diante da negação a Deus, o fim dele, como diz o catecismo da Igreja Católica, é o inferno. Havia um homem também em que a esposa, ele estava em desespero, foi para uma ponte e pulou para se matar. E se suicidou. A esposa dele correu na igreja chorando absurdamente. E quando João Maria Vianney viu aquela esposa chorando, disse para ela, fique tranquila, porque aqueles textos que você rezava a Nossa Senhora e que você obrigava eles a rezar, no último momento, da ponte até o rio, ele invocou a Virgem Maria e a Virgem Maria garantiu a salvação dele. No último momento da sua vida, clame a Deus. Eu estou falando para você que talvez esteja num hospital, no fim da sua vida. São tantas realidades que a gente nem imagina onde agora essa imagem está chegando. Recorra ao Senhor. Até o último suspiro que você der, recorra ao Senhor. Com todo o seu coração, recorra ao Senhor. Porque se essa obra, Canção Nova, está aqui, é para salvar a sua alma. Nós estamos aqui porque nós queremos a sua alma para Deus. Mesmo que seja no último suspiro, recorra ao Senhor. E você sabia que a maioria daqueles que se enforcam, quando vão fazer a perícia, encontra-se pedaços de pele de pescoço na unha dessa pessoa, porque no último momento a pessoa se arrepende, quer tirar a corda. E acaba se encontrando um pedaço de pele. Até nesses últimos segundos, Deus pode salvar a sua alma se você buscar a Deus. Mas não espera o último segundo, porque pode ser agora. Você pode cair agora. Eu posso sair desse palco e morrer aqui agora. E como que está a minha alma? Para onde que eu vou? Qual é a sentença da minha salvação? Por isso que o nosso combate é contra a carne, é contra o mundo e contra o demônio. E para vencer esse combate, olha o que o Catecismo da Igreja Católica nos diz. Lá no número 28, 19. Eu vou pegar aqui para a câmera junto comigo, e vai focando. Você vai ler junto comigo isso aqui. Onde está sublinhado? O reino de Deus, vamos lá, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Os últimos tempos, que tempo que estamos vivendo? Nós estamos nos últimos tempos. Que estamos vivendo, nos últimos tempos que estamos vivendo, são os tempos da efusão do Espírito Santo. Trava-se, por consequente, um combate decisivo entre a carne e o Espírito. Catecismo 28, 19. O momento que nós estamos vivendo, nos últimos tempos, é o tempo da efusão do Espírito Santo. É só pela efusão do Espírito Santo que, por consequente, no combate decisivo entre a carne e o Espírito, é que nós vamos vencer. É a igreja falando. Por isso que nós da Canção Nova temos como missão levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus Cristo pelo batismo no Espírito Santo.
pelo batismo no Espírito Santo. Essa é a identidade da renovação carismática. Isso é configurar-se com Deus. Isso é a nossa identidade. Configurar-se com a igreja, levar o batismo do Espírito Santo para os fins dos tempos. E o que estamos vivendo, o que você tem percebido dentro da sociedade, dentro da política, nessa economia de querendo fazer uma só moeda, um só governo, você já está lendo tudo isso e você está percebendo que nós estamos nos fins dos tempos. O que estamos vivendo com essa pandemia é um treinamento para os fins dos tempos. E você, como um bom combatente, como um bom soldado, como um bom lutador, como um bom filho de Deus, você precisa exatamente se treinar, se preparar para aquilo que há de vir, para os fins do tempo. E a forma de se preparar é com o batismo no Espírito Santo. Eu gostaria de convidar a Rogerinho, o ministério, para nós começarmos a pedir essa graça. Aqui agora. Aí onde você está, seja dirigindo, seja trabalhando, você que acompanha pela Rádio Canção Nova em todos os lugares do nosso país, você que acompanha pela internet pelo mundo afora, você que está em casa, você que está no isolamento social, você que está no seu quarto, você que está aí na cama do hospital, você que está talvez no salão de cabeleireiro, ou então aonde quer que você esteja, com quem quer que esteja, eu quero convidar você agora a pedir, a clamar o Espírito Santo. Talvez você esteja cozinhando aí com a sua panela, com o seu arroz, talvez você esteja lavando o seu carro, arrumando a sua casa, neste sábado de manhã, no dia 19 de setembro de 2020. A igreja nos fala que é pelos fins, nos últimos tempos que estamos vivendo, são os tempos da efusão, do derramamento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, é que nós travamos, por conseguinte, um combate definitivo e decisivo para a nossa salvação. O combate contra a carne, o combate contra o mundo e o combate contra o demônio é vencido pelo batismo do Espírito Santo. Então obedeça agora essa voz. Na autoridade da palavra de Deus, eu convido a você aí na sua casa a rezar comigo. Eu convido a você a rezar comigo. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Se você puder aí na sua cama deitado, fechar os seus olhos, vamos rezar juntos. Vamos pedir que esse Espírito Santo venha sobre nós. É isso, Senhor, que neste momento nós clamamos. O teu derramamento do Espírito sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada enfermo que agora está acompanhando a TV Canção Nova. Cada homem que está vivendo no adultério, cada mulher, cada jovem que está aí envolvido com as ideologias marxistas, comunistas, feministas deste mundo. Eu te peço, Espírito Santo, a força renovadora. Senhor, o Senhor já disseste a Pedro quando instituiu a sua igreja: a porta do inferno não prevalecerá. E por isso, Senhor, nós como igreja levantamos a nossa mão e clamamos a tua misericórdia sobre nós. Clamamos o derramamento do teu Espírito Santo, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde, Criador dos 7 dons. Vinde, Espírito Santo de Deus, inflamai a nossa alma. Vinde, raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações os vossos 7 dons. Consolador que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, Senhor. Eu peço até mesmo, Senhor, por essas terras áridas do nosso Brasil, aonde o demônio está tentando, Senhor, levar os teus filhos contra ti, por causa da seca, por causa das queimadas nas lavouras. Muitas pessoas, Senhor, estão se revoltando contra Deus por causa da seca, por causa da queimada no Tocantins, no norte, no Mato Grosso. E eu te peço, Senhor, agora, em nome do teu Filho Jesus, derrama uma chuva de água, mas uma chuva de bênção no coração dessas pessoas. Vem, Espírito Santo de Deus. Dai, Senhor, a luz bendita que a chama crepita em nossa alma, o íntimo de nós, Senhor. Senhor, sem a luz o homem nada pode, Senhor. Nenhum bem há no homem. Ao sujo lavai, ao cego, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, Senhor, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, Senhor, que espere e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Orixiri alabari cantara mandara xarabari ala cantara bari ala bari ala bari ala. Xandaramari cantara. Vem, Espírito Santo, vem. Xiri andalamari cantara bari ala. Cante isso, vem, Espírito de Deus. Reaquece os Xiri alamari cantara bari andara bari ala cantara.
Em ti vem com poder mudar a nossa vida. Vem, levanta os seus Espírito braços de e Deus. peça. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações. Sim, Espírito Santo. Em ti Vem com poder. vem com poder Curar, Senhor. mudar a nossa vida. Levante seus braços. Vai pedindo. Vem, vem. Vem, Espírito. Peça, meu irmão, aonde quer que você esteja. Peça. Vem, vem sobre nós. Sobre o seu trabalho. Vem, Sobre a sua casa, a sua família. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Sobre a sua alma. Vem, Sobre os vem seus sobre combates. nós. Abre os seus braços. Vai rezando comigo e com a Rogerinha no Espírito. Ora lá, Maria, Isso, deixa o Espírito Santo te invadir. Você que ainda talvez não reza no Espírito, vai soltando a sua voz. Vai balbuciando essa oração da efusão do Espírito Santo. Shiri halabari canta la mandala halabari shiri oloroni. Siri olokoto e handala maria sharabari cantarabari. Isso, reza, solta a sua voz. Você que está enfermo, você que está preso, você que está vivendo a cegueira espiritual. Você que tem travado um combate espiritual nesse tempo, vivendo uma aridez na sua alma, você não tem tido gosto de rezar, de ir à missa. Eu quero convidar você a clamar agora, solta a sua voz. Shiriala Mariala. Você que está em casa agora acompanhando, você que está no trabalho, solta a sua voz, vamos rezar junto. Peça, vamos vencer esse combate. Prepare as minhas mãos, Senhor, para o combate, e os meus dedos prepare para a luta. Isso, vai rezando dessa forma. Isso é oração em línguas. É o dom de línguas, que é o primeiro passo da efusão do Espírito Santo. Solta a sua voz, meu irmão e minha irmã. Vamos rezando juntos. Senhor, eu peço, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Eu peço, Senhor, uma cura, um milagre na vida dessas pessoas, Senhor. Que o seu sistema imunológico, Senhor, seja capaz de expulsar esse vírus, que seja capaz de expulsar essa bactéria, seja capaz de restituir, Senhor, pelas ondas do rádio, agora pelo sinal da televisão, Senhor, pela internet, onde quer que esse meu irmão e minha irmã esteja, levante dessa cama, Senhor. Que na visita do médico de hoje, Senhor, o médico se dobre diante da tua grandeza, da sua magnitude, Senhor, do teu poder, e dê a alta, Senhor, e proclame a vitória no teu nome, Senhor, pela cura, pela libertação. Senhor, nós temos visto, Senhor, quantos cartórios, os números, Senhor, nesses cartórios de pedido de divórcio, de testamento, Senhor, por causa do medo da morte, aumentaram tanto, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor manda o teu Espírito Santo nos casamentos, naqueles lares, Senhor, aonde nesse tempo eles estão se conhecendo mais, se conhecendo melhor. E aí, Senhor, vem brigas, vem discussões. Senhor, eu te peço o teu Espírito Santo para renovar os matrimônios que estão se acabando por causa da crise financeira. Meu Deus, o nosso Senhor, o nosso comandante não é o dinheiro, o nosso comandante é Jesus. E eu te peço, Senhor, por esses lares, por essas casas, por estes pais que estão sem paciência com os filhos, que estão tendo que dar aula para os filhos e estão perdendo a paciência, a cabeça. Senhor, eu te peço por estes pais, por estas mães. Eu peço, Senhor, por estes avós, por estes jovens, por estes trabalhadores, estes profissionais, por estes homens de família, por estes sacerdotes, por essas religiosas. Senhor, reaviva pela efusão do Espírito Santo. Prepare-os, Senhor, nos prepare, Senhor, para o combate decisivo e definitivo de nossa vida. Nós pedimos ao Espírito Santo a tua graça, a tua força, a tua presença santificadora no meio de nós, a tua presença que renova, a tua presença que ressuscita, que faz nova todas as coisas. Nós pedimos ao Espírito Santo essa graça santificante, renovadora, aquela que ressuscita-nos.
Venha, ó Espírito Santo de Deus, sobre nós. Age em nós, Espírito Santo. Age em nós. Amém. Vou encerrar com o mesmo capítulo que eu iniciei essa pregação. Salmo 144. Eu iniciei os primeiros versículos onde dizia: bendito seja o Senhor. Aí eu digo: bendito seja o Senhor na sua casa, neste momento na sua vida. O teu rochedo, que treina tuas mãos para a batalha e os meus dedos para o combate. E vou encerrar no último versículo desse capítulo, versículo 15. Feliz tu, qual é o teu nome? Robson. Feliz o povo que o Senhor possui tais bens, os bens que Davi foi louvando. O último versículo eu proclamo sobre essa nação: feliz o povo cujo Deus, cujo Jesus é o comandante, é o Senhor. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigada, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é o Senhor de nossa casa. Ele é o Senhor de nossa vida. Obrigada. Bendito seja, Senhor. Vem, Espírito Bendito de seja, Deus. Senhor.